Meu nome é Luana Dias Guimarães e eu sou aluna do curso de segunda licenciatura em Letras Libras. A minha tutora é a Daniela Moraes de Souza Tapioan e eu vou falar hoje sobre o estágio curricular supervisionado desse semestre. A área de concentração escolhida foi a formação e capacitação docente, o programa de extensão Saberes Docentes, o projeto de extensão Práticas Inclusivas para Professores de Educação Básica, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e deficiência auditiva, surdez. E o tema Práticas Pedagógicas para Alunos Surdos com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. A justificativa. O tema foi escolhido para que se pudesse aprofundar conhecimento sobre o assunto, buscando relacionar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a surdez. O trabalho traz informações sobre o assunto, explicando o que é TDAH, como é feito o diagnóstico, características de uma pessoa com TDAH e a maneira como o TDAH se relaciona com a surdez. E, para finalizar, reflete-se sobre estratégias para facilitar a aprendizagem desses alunos, tendo como principais atividades em grupo a utilização de recursos tecnológicos e de curta duração. Os objetivos: explicar sobre o TDAH, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, relacionar TDAH e deficiência auditiva, surdez, indicar estratégias e recursos de ensino para alunos com TDAH e deficiência auditiva, surdez. Fundamentação teórica: transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH e deficiência auditiva, surdez. Entende-se o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, como um transtorno neurobiológico de causas genéticas que afeta crianças e adultos, caracterizando-se através da desatenção, hiperatividade e impulsividade. São sintomas que podem afetar o pessoal, a vida social, acadêmica e ou profissional. É causado por uma alteração no funcionamento da parte frontal do cérebro, afetando os neurotransmissores que controlam comportamentos, além da atenção, memória, organização, planejamento e autocontrole. Dessa forma, o indivíduo com TDAH apresenta comportamento agitado, inquieto, com dificuldades de concentração e retenção de informações, sinais que o acompanham por toda a vida, mas que podem ser minimizados com o uso de medicamentos adequados e terapia. Segundo Antunes, 2001, hiperatividade é condição infantil de atividade excessiva e aparentemente incontrolável. Muitas crianças que pais e professores normalmente rotulam de hiperativas são apenas mais ativas que seus pais e professores foram ou desejariam que fossem. A hiperatividade somente se manifesta quando existem comprometimentos na manutenção da atenção para diferentes atividades. A criança, por exemplo, que não presta atenção à aula, mas presta muita atenção ao jogo, não revela distúrbio de atenção, típico da hiperatividade. A hiperatividade pode ser tratada com drogas relacionadas ao grupo das anfetaminas, somente ministradas por especialistas após a óbvia constatação dessa condição. Em muitos casos, a hiperatividade permanece até o final da adolescência. O TDAH requer um diagnóstico clínico, sendo necessária a avaliação de 6 ou mais sinais ou sintomas dos 9 propostos pelo DSM-5, observando-se fatores externos e internos através da avaliação médica, identificando e analisando o histórico familiar, fatores pré-natal, perinatal ou pós-natal. Também da avaliação do desenvolvimento, analisando o desenvolvimento principalmente no que se refere à linguagem e uso de testes específicos, e também da avaliação educacional, que envolve os registros educacionais, que obviamente acontecem na escola. E é muito comum que se rotule uma criança que tenha TDAH ou DDA, o déficit de atenção, ou ainda o TDA, o transtorno da atenção, somente pelo seu comportamento, sem que a causa seja investigada. E um dos primeiros passos para tentar identificar é uma consulta com um médico otorrinolaringologista, que indicará os exames que poderão indicar ou afastar a possibilidade de surdez ou deficiência auditiva. Isso acontece porque os primeiros sinais de que uma criança pode ter surdez ou deficiência auditiva são a falta de atenção e a dificuldade de acompanhar a turma, que são sintomas tão comuns também ao TDAH. E nos dois casos, quanto mais cedo a descoberta, mais fácil o acompanhamento e tratamento. Para uma pessoa com perda auditiva, é muito difícil conseguir se concentrar, principalmente quando o ambiente é muito ruidoso. E aí, dessa forma, acaba comprometendo também a interação social. E isso pode gerar muito bullying pelos colegas de classe, já que
provavelmente essa criança vai ser rotulada como falta de vontade, né, como uma criança que não quer fazer as coisas, e até se confundir também com características de personalidade. Por isso é importante que os professores estejam atentos aos sinais e mantenham os responsáveis pela criança informados sobre as suas observações, a fim de auxiliá-los nas indicações de possíveis acompanhamentos médicos. Cabe ressaltar que as principais características que podem ser observadas na escola vão desde o atraso no desenvolvimento da fala, a dificuldade de aprendizagem de concentração nas aulas, né, já citado anteriormente, e a dificuldade para compreender o que lhe é dito, o esforço em manter a concentração ou memorizar o que foi dito e ainda acompanhar e reter informações. São muitos os desafios de uma criança surda e ou com TDAH. Mesmo com semelhanças nos primeiros sinais, com o avanço dos estudos e de literatura sobre os assuntos, se nós considerarmos os últimos anos, a formação inicial do professor e a aplicação das já existentes políticas públicas ainda não são suficientes para atender plenamente esses alunos, comprometendo dessa forma a verdadeira inclusão. Vale ressaltar, queridos colegas, que existe pouquíssima literatura que fale sobre o assunto, que relacione o TDAH com a surdez. Então, de uma certa forma, a gente pode até dizer que embora não seja um assunto novo, mas a gente pode dizer que é um assunto que está começando a ter um certo enfoque nos últimos tempos. É que a maioria das escolas não está preparada para receber e lidar com uma criança com TDAH e nem mesmo uma criança com surdez, né, ou deficiência auditiva. No caso dos surdos, a situação é ainda pior, já que envolve o ensino da sua língua, Libras, que envolve questões históricas, sociais e de identidade também. E em muitos lugares, crianças surdas convivem com os ouvintes de forma que somente a língua portuguesa é ensinada, desrespeitando dessa forma a construção do sentido da escrita da sua língua, da comunicação para a participação efetiva na sociedade. Então, além do TDAH, o surdo ele ainda tem a sua língua e a sua história e a sua identidade prejudicadas por falta de formação e de políticas públicas que efetivamente garantam esse direito a esse aluno. A metodologia. Esse estágio ele foi realizado numa escola bilíngue aqui do meu município, né, de Cabo Frio. O nome da escola é Escola Municipal Arlete Rosa Castanho, localizada no município de Cabo Frio, como eu já disse, estado do Rio de Janeiro. E devido à pandemia, essas atividades foram realizadas de forma remota, através de conversa com a equipe diretiva da escola e também de pesquisa na internet. O produto virtual escolhido seria um e-book, mas eu fui dispensada, pois eu sou docente. Os planos de aula são voltados a alunos dos anos finais do ensino fundamental e contemplam o ensino de Libras como o L1, considerando que o aluno surdo já sabe a língua, e também o ensino de Libras como o L2, considerando que o ouvinte não sabe Libras, em disciplinas como arte, ciências e educação física, estes baseados na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, considerando que o sujeito surdo ainda não domina essa língua materna e os demais colegas não conhecem Libras. As atividades são mais curtas, utilizando recursos virtuais, visuais, a fim de manter a atenção e concentração dos alunos com TDAH. Eu gostaria de ressaltar da enorme dificuldade em elaborar esses planos de aula baseados na BNCC, porque a BNCC não contempla Libras. E nós sabemos, né, que Libras tem uma estrutura própria e precisa ser respeitada. E, além da estrutura, tem também todo o seu contexto histórico, social, né, de formação do indivíduo surdo. E eu tive muita dificuldade em relacionar os conteúdos da BNCC com o ensino da Libras. E aí, conversando com algumas pessoas da escola, com alguns professores, alguns colegas dessa escola, eles também relataram a mesma dificuldade. E aqui no município, a matriz curricular está bem desatualizada, eles já não usam plenamente a matriz curricular. Eles estão com um projeto de discussão da nova matriz no próximo ano, né, de 2022. Já era para ter acontecido desde o ano passado, mas não foi possível devido à pandemia. E a rede não conta com um currículo de Libras. A observação virtual. Aí eu coloquei, né, uma foto da fachada da escola para que os colegas possam conhecer.
A Escola Municipal Arlete Rosa Castanho, localizada na rua Coronel Mário Quintanilha, número 299, bairro Vila Nova, na zona urbana da cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro, possui 39 alunos divididos em 2 turnos, matutino e vespertino. A escola conta com 44 funcionários, sendo 29 docentes, entre professores e equipe de assessoramento pedagógico, né, que é o professor orientador educacional, o professor supervisor escolar e o professor inspetor escolar. 12 profissionais na equipe de apoio, entre vigias, auxiliares de serviços gerais, auxiliar de secretaria e inspetores de alunos, um diretor e 2 dirigentes de turno. Todos os docentes possuem ensino superior completo e suas experiências variam de 4 a 20 anos de trabalho. Eu gostaria de ressaltar que nem todos os profissionais têm formação em Libras e alguns profissionais que chegam na escola sendo efetivos ou contratados muitas vezes sequer sabem a língua. Mas a escola conta com uma turma, uma equipe de profissionais, um pequeno grupo de profissionais que ensina Libras a todas as pessoas que chegam lá. Devido ao quantitativo de alunos, a escola não participa da Prova Brasil, não tendo, portanto, a classificação do IDEB. Já os anos iniciais da rede municipal pontua 5 nos anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos iniciais do ensino fundamental, 3,6 nos anos finais e 3,6 no ensino médio. Essa pontuação no IDEB, essa classificação no IDEB, está abaixo do previsto, visto que nos últimos anos, desde 2015 para cá, nós tivemos muitos atrasos salariais e, consequentemente, muitas greves, e isso certamente prejudicou o desenvolvimento, né, da educação no município. Esse foi só um pequeno problema, mas nós tivemos outros muitos problemas aqui na rede. Eu sou da rede, né, então eu vivenciei isso bem de perto. Por se tratar de uma escola para surdos, o projeto político-pedagógico indica o bilinguismo como metodologia. Porém, tal documento está desatualizado e com discussão prevista para os próximos meses. Vale ressaltar que a rede municipal de ensino precisa ainda atualizar a matriz curricular de forma que contemple melhor as habilidades a serem desenvolvidas. Como eu já havia dito, a matriz curricular está desatualizada, né? Já existe a previsão de janeiro, fevereiro de 2022 iniciar essa discussão e a atualização do projeto político-pedagógico da escola também. Como eu disse para vocês, a escola está formando um pequeno grupo, né, de professores que já são da escola há muito tempo, está formando esses novos profissionais que estão chegando lá. Desses 44 funcionários desses 29 docentes, né, entre professores e equipe de assessoramento pedagógico, nós temos um grupo de professores efetivos e um grupo de professores contratados. E o grupo de professores contratados é um pouco maior, o que acaba prejudicando o andamento do trabalho, porque a gente não sabe se no ano seguinte aquele profissional vai continuar na escola. A vivência do estágio. O estágio curricular obrigatório em Letras Libras foi realizado de forma virtual, iniciando-se com a elaboração do projeto de estágio e de 12 planos de aula, sendo 6 tendo Libras como L1 e 6 tendo Libras como L2. Além disso, também foi feito um roteiro de observação virtual, tendo a internet como fonte de pesquisa e a indicação da própria escola via WhatsApp. Esse período de estágio contribuiu de forma significativa na formação profissional da estagiária. Primeiramente, é importante construir bibliografia sobre o assunto. Por que não aprofundar a relação entre o TDAH e a surdez, uma vez que ambos possuem características em comum, atraso na fala, dificuldade de concentração e socialização comprometida, por exemplo? Outro momento de grande aprendizado foi a elaboração dos planos de aula. Como a estagiária não possui experiência na educação de surdos, pesquisar como é o planejamento e a utilização de metodologias e recursos adequados foi o ponto de grande relevância do estágio. Mesmo com as dificuldades anteriormente citadas, como a falta de currículo e a inclusão da Libras na BNCC, a construção dos planos foi desafiadora. Por ter declarado docência, a estagiária não precisou elaborar produto virtual. Diante de tudo isso, é possível concluir que os objetivos foram alcançados, uma vez que percebeu-se a importância da observação, do diagnóstico e principalmente da utilização de metodologia e recursos que contribuam para a aprendizagem dos alunos surdos com TDAH. E aí, como eu já havia dito para vocês, né, eu tive bastante dificuldade na elaboração desses planos de aula.
principalmente no que se refere a confrontá-los com a BNCC, né? Eu senti muita dificuldade em construir, pois várias habilidades da BNCC falavam sobre linguagem, sobre a estrutura mesmo gramatical, por exemplo, né, na parte da língua portuguesa, então foi bem difícil. Eu conheço, não trabalho nessa escola, mas eu conheço alguns profissionais de lá, e aí eu conversei com algumas colegas, pedi ajuda, perguntei como elas faziam, e eu percebi que elas estavam tendo a mesma dificuldade que eu. Todos os profissionais na escola têm essa questão com a BNCC. E aí estão as referências. Como vocês podem ver, né, são poucas referências sobre esse assunto. Eu acredito que seja um assunto que a gente deva discutir um pouco mais, até para evitar que a gente rotule ou que a gente indique que aquela criança tenha TDAH, quando na verdade ela pode ter surdez ou vice-versa. E é isso, práticas pedagógicas para alunos surdos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.